Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui no canal 23 da NET. Estamos chegando uma vez mais para compartilharmos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bonito. Eu quero falar sobre a esperança venceu o medo. Eu quero mostrar os prejuízos do medo e as consequências de ter a esperança na nossa vida. Fiquem conosco, dê a sua preciosa atenção e Deus falará com você através da sua santa e poderosa palavra. Amém. Vamos ler um texto da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo é o de número 20. Eu quero ler o versículo de número 19. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Bem, baseado nesse versículo, nós queremos deixar uma mensagem para os ouvintes, os amigos do programa Palavra de Fé, baseado no seguinte tema: a esperança venceu o medo. A esperança venceu o medo. Essa frase, a esperança venceu o medo, eu não sei se vocês se recordam, mas eu me recordo muito bem que ela foi exaustivamente usada, na primeira campanha à presidência da República, em que Luiz Inácio Lula foi eleito presidente do Brasil pela primeira vez. E ele usou muito essa expressão, a esperança venceu o medo. Mas baseado nessa pergunta, nessa afirmação, eu quero fazer a seguinte pergunta: mas até que ponto essa premissa é verdadeira? A esperança realmente tem capacidade para vencer o medo? Qual o medo que se julga vencido? Na verdade, esse versículo vai nos ensinar algo que eu queria que você prestasse bastante atenção, porque ela nos ensina isso, esse texto nos ensina isso. Jesus havia sido crucificado, morto, foi sepultado na sexta-feira, como todos nós sabemos. Todavia, os discípulos, eles se esconderam, com medo de também serem presos, como foi Jesus, e, de repente, ser crucificado como foi Jesus. Esta, na verdade, é a afirmação que o texto faz. Olha o que está escrito: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, já era domingo. Jesus tinha sido morto na sexta, agora já era domingo. E chegada a tarde daquele primeiro dia, o primeiro da semana, cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, com medo por quê? Porque da mesma forma que eles tinham matado Jesus, eles poderiam querer fazê-lo, porque eles eram seguidores de Jesus. Com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E de repente, para surpresa deles, quem se apresenta no local? O nosso amado Jesus. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas e sem que ninguém abrisse as portas, Jesus se apresenta a eles, agora ressurreto, e diz: paz seja convosco. Então ali acontece algo extraordinário. Aquele cenário de medo, aquele cenário de insegurança é transformado em um outro cenário, porque Jesus se apresentou a eles.
Então, a gente precisa mostrar que o medo, ele tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Quando é que o medo é positivo? Quando ele nos impede da gente fazer loucura. Tem gente que, por ser corajosa demais, já está no cemitério. Não tem prudência e, às vezes, em nome dessa coragem exagerada, fazem loucura. Então, o medo, ele é pedagógico, ele pode nos ensinar quando nós o controlamos. Todo mundo tem medo. Agora, o problema é quando o medo, ele mata na nascente os nossos projetos. Aí, eu não posso permitir que o medo continue atrapalhando a minha vida. E eu gostaria de mostrar nessa palavra alguns princípios, né, que Jesus nos ensina, que podem perfeitamente nos levar a vencer o medo, né? Há um jeito bíblico de entender e viver a esperança. A palavra de Deus nos ensina que há uma esperança verdadeira, né? Mas também há uma pseudo-esperança, uma falsa esperança, né? E isso acontece quando nós projetamos a nossa esperança nas pessoas. Eu não tenho que projetar a minha esperança nas pessoas, nas coisas e nas ideologias. Eu tenho que projetar a minha esperança em Jesus. E o que é esperança? Vamos trocar em miúdo. O que é esperança? Esperança, na verdade, é algo que nos faz acreditar no amanhã. A fé, a esperança caminha junto com a fé. É por isso que quando o apóstolo São Paulo foi resumir a Bíblia, ou a fé, ou o cristianismo, ele disse que a vida ela se resume em 3 coisas: amor, fé e esperança. Então, essas 3 coisas, elas resumem a vida. E nós precisamos saber que a verdadeira esperança, e qual é essa esperança? Ela é Jesus. A minha e a sua também deve ser Jesus. Porque em Jesus eu posso projetar a minha vida. Em Jesus eu posso estabelecer a minha vida. E eu posso ter certeza que Ele vai me ajudar e Ele vai resolver todos os meus problemas. Eu tenho que fazer um intervalinho comercial e em seguida eu vou mostrar para você alguns benefícios que a nossa relação com Jesus traz quando nós aprendemos a esperar no Senhor. Um momento só e nós já voltamos. Eu quero aproveitar da sua audiência para convidá-lo para participar conosco do congresso, do círculo de oração das nossas irmãs da igreja que pastoreamos, a igreja sede, que está na General Osório, número 555, no bairro Estação. Nós teremos agora no dia 4 e 5 de julho o congresso das nossas irmãs. Você é nosso convidado. Teremos 2 pastores pregando. Na sexta-feira, meu amigo, pastor Isaías de Oliveira, estará ministrando a palavra do Senhor. E no sábado, o pastor Tiago Franco. Você é nosso convidado. Venha receber do Senhor uma bênção de Deus. Até lá. Retomando a nossa palavra, nessa oportunidade estamos falando sobre a esperança venceu o medo. Eu quero mostrar os prejuízos do medo e os benefícios da esperança. Dentro do próprio texto que eu li, João capítulo 20, olha o que está escrito no versículo de número 19. O 19 eu já li, o 20 diz: e dizendo isto, quando Jesus se apresentou a eles dentro do cenáculo, porta fechada, Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco, e aí diz, olha o que vai acontecer aqui no verso 20. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. A mão que tinha sido furada e o lado também que tinha sido furado pela lança. De sorte que os discípulos se alegraram. Aleluia. Então o que eu aprendo aqui? O medo rouba a coragem, mas a esperança
traz de volta a paz. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos saber perfeitamente que aonde a esperança chega, ela arrebenta com medo. Está escrito aqui, ó. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. O medo rouba a coragem e a paz. Agora, a esperança recupera. Eu recupero a alegria quando eu sou envolvido pela esperança. E aqui, amados, eu quero provar para você que, biblicamente, a esperança é Jesus. Olha o que está escrito aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória do mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, a esperança, ela vem para o meu coração quando eu tenho Cristo na minha vida. Como é que está a esperança na sua vida? Você tem esperança de vencer, mesmo que hoje as coisas não estejam bem para você? Eu tenho usado um pensamento que para mim é lema. Esse pensamento diz assim, ó: quem não tem esperança não serve para viver. E é a verdade. Quando a gente perde a esperança, a vida fica difícil, as pessoas não acreditam mais no amanhã, a vida ela perde o rumo, a pessoa perde o viço pela vida, a pessoa pensa mais em morrer do que viver. A esperança faz eu acreditar no amanhã. É por causa disso que eu não posso abrir mão da esperança. Então, o versículo diz que os discípulos estavam com medo e tristes. Eles estavam com medo e extremamente tristes. Porém, quando Jesus se apresentou, o medo foi embora e a alegria voltou para o coração deles. Então, a presença de Jesus tem esse fenômeno, essa capacidade de mudar o quadro. Mas existe um outro aspecto que eu gostaria também de compartilhar com você. O medo rouba a nossa fé, a ponto de você ficar incrédulo. Mas a esperança tem a capacidade de devolver. Quero ler isso para você. O versículo 25 do capítulo 20, que eu estou estudando com vocês, diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus se apresentou. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O que é isso aqui? É um discípulo que, amedrontado que estava, preferiu usar de incredulidade e duvidar da palavra dos discípulos. Mas a esperança veio para resolver o problema de Tomé. E aí o versículo da frente diz assim, ó: 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Jesus chegou, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, olha que coisa linda: põe aqui o teu dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Então, amados, eu vejo aqui um homem que era incrédulo, que se tornou incrédulo em função da circunstância, tá certo? E que agora acredita, porque teve o privilégio de ter um encontro com a verdadeira esperança, um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você, meu amado, Deus quer que o seu viver seja um viver diferente do que tem sido. Eu tenho percebido muitas pessoas hoje tristes, angustiadas, algumas até incrédulas,
que não acredita no mover de Deus, na ação de Deus, na manifestação de Deus. E isso faz com que você viva uma vida infeliz, uma vida triste, frustrada, amedrontada. Aqui eu encontro discípulos com medo, ou seja, sem coragem, tristes e alguns inclusive incrédulos. Mas quando Jesus chegou, ele resolveu todas essas questões com a sua presença. Quando Jesus entra na vida da gente, ele muda o quadro, ele muda a situação, ele muda toda a nossa perspectiva de vida. E é justamente isso que Jesus quer fazer na sua vida. E não é amanhã, é hoje. Hoje Jesus quer devolver esperança para o seu coração. Hoje Jesus quer visitar a sua alma e transformar essa insegurança, esse medo, essa falta de coragem, essa incredulidade em algo que lhe credencia a viver uma vida diferente. No próximo bloco, eu quero encerrar essa mensagem mostrando para você que se o medo traz prejuízo, a verdadeira esperança só traz benefício. Mais um momentinho só e nós vamos concluir essa mensagem. Concluindo aqui a nossa mensagem, cujo tema é o medo venceu a esperança, eu quero mostrar agora um outro aspecto. O medo, ele também tem um poder de trazer um grande prejuízo para as pessoas. Qual, pastor? O medo tem poder para dividir. Quando você está com medo, você foge do propósito. Há muitas pessoas que os seus projetos na mão do Senhor não vai por quê? Porque ele não acredita. Baseado no que eu já falei, que a pessoa incrédula não consegue acreditar que Deus é possível fazer aquilo que ele está dizendo fazer. Mas aqui Deus tinha um plano para os discípulos, só que ao invés deles encarar o projeto de Deus, o que eles fizeram? Foram pescar. E Jesus já tinha tirado eles da pescaria. Jesus já tinha dito, eu quero vos fazer agora, a partir de agora, pescadores de homens, de almas e não de peixes. Mas o capítulo 21, eu quero ler o versículo número 3, diz assim, e disse-lhe Pedro, vou pescar. Disseram os demais, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. E ele lhes disse, lance a rede à direita do barco e vocês vão achar os peixes. Lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Então, o que eu aprendo aqui? O medo subtrai e divide, e a esperança sempre soma e multiplica. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Por quê? Porque estava fora do propósito de Deus. Eles estavam com medo do projeto de Deus. Deus tinha chamado eles para uma missão. Mas aqui Pedro deixa o propósito de Deus e vai fazer algo que Deus tinha dito para eles não fazerem. E aí não funcionou. Mas o nosso Jesus, a nossa esperança, se aproxima deles, chega na praia e diz, olha,
Vocês têm alguma coisa de comer? Não temos. Pois então lance a rede do outro lado. Aqui o versículo diz, lance a rede para a direita do barco. E eles lançaram e pegaram tanto peixe, que eles falaram, gente, alguma coisa não está certa. Quem que é esse homem? Aí eles reconheceram que era Jesus. Quando a gente está com medo, até as pessoas que a gente conhece, a gente deixa de conhecer. E quando eles chegaram na praia, Jesus, a nossa esperança, já estava com um peixe. Da onde veio, pastor? Não sei. Sei que tinha um peixe na brasa, quentinho, esperando os discípulos. E aí eles se alimentam, e aí Jesus vai conversar com Pedro. E aí eu quero encerrar mostrando que se o medo leva-nos a baixa estima, a esperança nos traz de volta. Porque todos eles ficaram cabeça baixa, com vergonha de Jesus. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Versículo 11. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que quase rompe a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E aí, depois que eles jantaram, Jesus faz aquela pergunta clássica para Pedro. Você me ama, Pedro? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, para cumprir o número de vezes que o galo tinha cantado lá, e ele também negado, né? Porque lá atrás o texto tinha dito que o galo não cantaria sem antes que Pedro negasse Jesus 3 vezes. E aqui é o que nós encontramos. Encontramos Jesus fazendo Pedro confessá-lo 3 vezes. E na terceira vez ele diz, Senhor, tu sabes de tudo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor conhece o meu amor pelo Senhor. Então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. E ali Deus muda, Deus começa a transformação na vida de Pedro. E esse homem transforma-se num dos grandes instrumentos do Senhor. Porque, às vezes, tem pessoas que acham que ele era muito corajoso, mas na verdade ele não era corajoso, ele era medroso. E aí o que acontece? Jesus muda a vida dele. E ele se transforma nos maiores apóstolos que a história pode nos mostrar. Eu quero dizer a você, querido ouvinte, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te devolver a alegria. Deus quer te devolver a coragem. Deus quer que você deixe de ser incrédulo. Deus quer que você deixe de perder. Deus quer que você ganhe. Deus quer que você tenha vitória, que você tenha... Ao invés de prejuízos, Deus quer que você tenha lucro. Deus quer que você seja um vencedor. É por essa razão que eu quero orar por você. Eu quero que o medo de ter uma experiência verdadeira com Deus, saia da sua vida. E que a esperança, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que venha mudar a sua vida. Transformar a sua vida e dar a você o privilégio de viver uma vida abençoada. Você pode orar comigo? Você tem coragem de parar um pouquinho para orar comigo e deixar Deus transformar a sua vida? É isso que Ele quer fazer. Dar a você uma nova perspectiva de vida. Então vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com a esperança da glória, porque é ela que pode mudar o quadro da sua vida. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós entronizamos uma vez mais na Tua presença através do Teu Filho Jesus. E eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor que venha abençoar este irmão, esta irmã que está orando comigo neste momento, porque Tu sabes
que o teu filho precisa vencer esse medo, precisa vencer essa insegurança. E eu sei que só mesmo a esperança, a nossa esperança, que é teu filho Jesus, é que pode mudar, é que pode vencer o medo. O tema da nossa mensagem, Senhor, foi a esperança venceu o medo. Então que a presença do teu filho Jesus na vida dessas pessoas agora possa transformar esse quadro. Eu quero que essa pessoa que tem medo de tudo, Senhor, que tem medo do escuro, que tem medo de ficar sozinho, que tem medo de ficar doente, que tem medo de tantas coisas, meu Senhor, possa vencer esse medo, esse sentimento que traz tantos prejuízos para a vida do ser humano e transformar esse medo em esperança, em convicção, em coragem, acima de tudo em alegria. Oh, meu Deus, visita agora esse irmão, visita agora essa irmã. Eu quero ouvir testemunhos posteriormente de que o Senhor, através dessa ministração e desta oração, o Senhor curou, o Senhor transformou situações. Faça isso, Pai. É o teu filho que te pede, no nome de Jesus Cristo, a nossa esperança, a esperança da glória que está em nossas vidas. É o que peço com coração, com minha alma, crendo que a vitória vai chegar e que o teu nome vai ser glorificado na vida destas pessoas. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e a nossa esperança é de que Deus tenha falado com você. Que Deus possa fazer com que essa palavra cale profundamente no seu coração. E quero lhe aproveitar para convidar para que no próximo domingo você esteja sintonizado conosco no canal 23 da NET. Convide alguém, divulgue esse programa para alguém que você sabe que também ama a palavra de Deus e que espera em Deus a vitória. Um abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.